Boa noite, meus amigos. Boa noite. Vamos dar início então à nossa preleção, que antecede, a nossa assistência espiritual. Vamos começar então, convido a todos então a fecharem seus olhos, serenar os pensamentos, para que possamos nos ligar com o nosso mentor pessoal, nosso anjo guardião, e nos ligar com todas as equipes espirituais da nossa casa espírita, da nossa casinha, que nos auxiliam e nos envolvem com muito amor e nos conduzem para o alto. Vamos então iniciando essa jornada, subindo, e vamos sendo conduzidos então até a presença de Maria de Nazaré, aquela que tem por nós esse amor de mãe, que nós a vemos como nossa mãe espiritual. Maria nos recebe, nos envolve com seu manto de luz, de amor, e vai por sua vez, com muito carinho, nos conduzindo também à presença de seu Filho amado e nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo espiritual, que nos envolve com muito amor. E o Mestre de todos, o Mestre que nos acompanha desde o início dos tempos, vai também, por sua vez, nos conduzindo à presença do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, a qual nos ligamos com aquela prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Novamente, boa noite para todos. Vamos então hoje, como sempre, pegar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje do capítulo 10. O capítulo 10, eu até estou virando aqui as folhas, porque eu havia desvirado, mas o capítulo 10 é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A misericórdia, É um capítulo que fala da seguinte forma, ele dá aquela introdução lá de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. É um capítulo que trata sobre o perdão, sobre a misericórdia e sobre a indulgência. E nós vamos, na verdade, neste capítulo, aproveitar hoje para falar sobre a indulgência. Por que sobre a indulgência? É importante a indulgência? Sem dúvida, tanto que está no Evangelho. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para algo que está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 886, lá do livro 3 das Leis Morais, na pergunta 886, encontramos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, repetindo, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha a resposta que interessante os Espíritos colocaram. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência, perdão. Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É o que alguns espíritos chamam de BIP, benevolência, indulgência, perdão. Então Jesus entendia que a caridade, em essência, era esta prática, Muitas vezes nós entendemos que a caridade material, ela por si só basta. Não. A caridade material está num conjunto da misericórdia, da benevolência, mas é um conjunto que só é realmente válido se ele é exercido, primeiro, para modificar aquele que pratica, a essência da caridade é isso, e modificar quem recebe. Então, quando realizamos a caridade material, é preciso que também agreguemos mais, e é o que normalmente nós fazemos, Nós temos lá a nossa caravana social,
que também procura dar a assistência material tão necessária, principalmente nos momentos de pandemia, nesses momentos de agora, mas junto com a mensagem para auxiliar os corações. E a indulgência, Jesus a colocou como, ou seja, contida dentro da caridade, do conceito de caridade que ele entendia. Por quê? O que é a indulgência? Né? Temos que falar. Para isso eu vou voltar no Evangelho, no capítulo 10, precisamente lá no item 16, uma colocação do Espírito José. Ele diz assim: Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então ele diz aqui que a indulgência é um sentimento doce, meigo, fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, do qual bem poucos fazem uso. Ou seja, nós ainda temos dificuldade de sermos indulgentes com o nosso semelhante. A indulgência não vê os defeitos do outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Então veja, a indulgência, ela é acima de tudo um olhar com um amor, um sentimento meigo, fraternal para com o nosso próximo. E a indulgência se dá justamente no momento, quando olhamos o próximo, de como olhamos. Porque normalmente nós olhamos o nosso próximo muito com o julgamento. Normalmente, dependendo do nosso estado evolutivo, ou até do nosso estado de espírito, nós somos pessoas que olham o próximo procurando defeitos, procurando imperfeições, procurando aquilo que denote aos nossos olhos uma inferioridade. Porque ao fazer isso, muitas vezes nós nos sentimos mais elevados, nos sentimos superiores, nos sentimos maiores do que o outro, que nós estamos detectando falhas. Falhas essas, às vezes, que nós temos muito piores dentro de nós, mas que o nosso orgulho não nos permite ver. Nosso ego, inflado pelo orgulho, nos diz que somos o centro de tudo, o centro do universo, ou seja, somos aquele modelo, né, entre aspas, de perfeição. E quando nós estamos nessa armadilha do ego, nós até o justificamos essa perfeição olhando nos outros. Principalmente agora que nós estamos confinados devido à pandemia, nós fazemos muito isso dentro do nosso lar. Né? Dependendo da pressão emocional que nós estamos vivenciando, olhamos julgando as atitudes da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos pais, dos nossos sogros, dos nossos irmãos, daqueles que estão mais próximos de nós. E a nossa orientação da caridade qual é? Nós sempre ouvimos falar da importância da caridade, principalmente com os que estão mais próximos. E o nosso mecanismo para que possamos atuar dentro do nosso lar é a indulgência. É o olhar amoroso, é a percepção de que precisamos, principalmente nesse momento, exercitar o amor. E para isso a gente tem que muitas vezes fazer a reconstrução dentro de nós desse momento. Ou seja, na orientação aqui, inclusive colocada no Evangelho, ele nos diz assim:
Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Ou seja, num momento como esse de pandemia, por exemplo, não é extremamente importante que sejamos aquele que ajuda reerguendo, ajuda acalmando? E como nós estamos nos portando? Será que nós estamos fazendo assim ou estamos sendo aquele que desencoraja quem está à nossa volta? Irrita ainda mais. Nós somos aquele que vão se portar nesse momento como o doente espiritual ou como o cristão que devemos ser? Eu chamo a atenção da indulgência e trago aqui porque justamente muitas vezes estamos ali, ao enfrentar todas essas dificuldades que estamos passando, nos esquecendo dela. Porque somos humanos, né? Então é pertinente que a gente passe por uma situação de se desligar das questões espirituais. E vem aí então, como sempre, o Evangelho, a Boa Nova, nos iluminar para isso, para esse nosso olhar. Um olhar que deve ser tolerante para com o nosso semelhante, amoroso, afetuoso e, ao mesmo tempo, rígido para conosco. Uma rigidez amorosa também, porque é preciso que a gente se olhe com amor, mas que olhe para dentro de nós, em busca dos nossos defeitos. Lembrando sempre que aquilo que identificamos no outro é porque está dentro de nós, muitas vezes. Então, se eu olho para o outro, o que eu tenho dentro de mim? E se eu olho dentro do outro e na busca de imperfeições, algo está errado. Estou carente, às vezes, de uma atenção. Estou carente de me valorizar, e isso muitas vezes é quem está falando lá dentro. O nosso egoísmo. Né? Porque nesse momento, o que menos podemos ter é se preocupar em obter e realizar o processo transformador da doação. Porque aí sim nós vamos até obter o nosso reequilíbrio tão necessário nesse momento de pandemia. O olhar amoroso, o olhar tolerante, ele visa, sem dúvida alguma, ajudar, às vezes até com um simples sorriso, para uma falha do outro. E o outro, muitas vezes, que está ali também vivenciando todo esse processo, nos atinge às vezes com uma palavra, até de dor, de desconforto, de irritação, e aquela palavra ao bater em nós, traz para nós um comportamento, muitas vezes, de reação, de devolver para o outro a agressão sentida. E às vezes até amplificada, ou seja, a pessoa nos irrita, nós nos irritamos e devolvemos para o outro, na mesma intensidade ou maior, aquilo que nos atingiu. E aí aquilo causa desconforto, desencoraja, afasta quem está próximo de nós, porque não encontra em nós o oásis tão necessário, nesse deserto que está sendo esse processo da pandemia, esse processo, inclusive, da nossa encarnação aqui na Terra. Então, é preciso que a gente tenha o rigor para conosco e, acima de tudo, a percepção do dever que devemos ter em sermos indulgentes, em sermos aqueles que amam, né? Que amam o próximo e que, acima de tudo, ama a Deus. Porque nós não podemos amar a Deus sem praticar o amor, porque Deus é amor. Então, a nossa responsabilidade, uma delas, dentro do conceito da caridade, é praticar a indulgência, a benevolência, a indulgência, o perdão. E a indulgência
é aquele olhar, como eu disse, que começa desde os primeiros minutos do dia. Olhar a pessoa ao nosso lado, né? Olhar quem está nos cercando, a forma de lidarmos com as falhas do outro, porque é claro, nós todos à nossa volta, uma vez que somos imperfeitos, vão apresentar falhas. Mas como eu as observo? Como um julgador que quer encontrar no outro falhas para justificar-se ou para se sentir melhor, ou como aquele que, ao perceber alguma falha, sabe colocar um olhar amoroso de compreensão, se calar, porque não é conveniente que manifestemos para o outro aquilo que é a falha, a menos que haja uma necessidade, como um processo educativo de um filho, mas que mesmo assim teremos que agir de forma amorosa, sabendo erguer a pessoa, encorajar a pessoa, mostrar caminhos para a pessoa. Então nós precisamos ter, nesse momento, acima de tudo, a percepção que a indulgência é uma grande ferramenta de reconstrução da nossa vida e do nosso planeta. Mas eu digo para vocês, e agora eu falo testemunho que eu estou enfrentando, eu mesmo, né? Quando coloco assim, porque às vezes a gente ouve uma preleção e acha que aquele que está sendo preletor é o maior exemplo da prática. Não é bem assim. A gente conhece o tema. Mas ao realmente colocá-lo em prática, eu posso dizer que nesse momento que eu estou enfrentando as dificuldades, tem sido um grande alívio eu me desligar do olhar de censura, de crítica, né, de apontar defeitos e retornar ao que está aqui no Evangelho, a prática da indulgência. E isso surte efeitos imediatos, grandes efeitos dentro do nosso lar, da nossa vida. Então fica aí, convite para todos nós, a prática da indulgência no dia a dia. Precisamos muito nesse momento, tá bom? Então nós vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade aqui presente pelas palavras desta noite, fazendo aquelas nossas vibrações. Vamos, nesse momento, vibrar com muito amor pelo nosso planeta Terra, envolvendo nosso planeta com muito carinho. Vamos vibrar por todos os dirigentes de todos os países. Vamos vibrar pelos dirigentes do nosso Brasil, da nossa pátria, desejando a eles muita seriedade. Vamos vibrar por todos os hospitais, por todos os orfanatos, por todos os asilos. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no momento de dificuldade, que sejam amparados. Vamos vibrar por todos os presídios. Vamos vibrar por todos os lares, em especial pela nossa casa, pelos aqueles que moram sob o mesmo teto conosco. Vibremos pelos nossos pais, filhos, irmãos, amigos, parentes, todos aqueles que nos vêm ao pensamento. Vibremos também por nós mesmos, necessitados que somos. E vamos deixar uma vibração aqui em aberto, para que a espiritualidade amiga aqui presente a leve onde for mais necessário. Graças a Deus. E uma boa noite para todos, bom trabalho, boa semana.